Olá, olá, aqui estamos nós dando continuidade à nossa série de vídeos sobre orações da Bíblia. E hoje especificamente falaremos sobre a oração de confissão de Davi. Mas antes de mais nada, aquele nosso pedido de sempre. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, curta, compartilhe, comente. Se tem sido bênção para ti, que tal compartilhar para que abençoe a vida de outros também? Então vamos lá para o nosso estudo sobre a oração de Davi. Bem, a oração de Davi está no Salmo de número 51. E nós conhecemos todo o contexto dessa oração. Sabemos da grande falha de Davi em não sair para a guerra, em estar ali passeando pelo seu terraço, no seu palácio, e de lá então contempla a Betseba, que estava ali banhando-se. Ele dá aquela olhada, e a primeira olhada muitas vezes é inevitável. Agora a segunda olhada, ela faz parte de uma decisão que nós tomamos. Então, em nossas vidas, muitas vezes enfrentaremos situações inevitáveis. Então, Davi dá a primeira olhada, inevitável, mas ele toma a decisão. Continuarei olhando, alimentando o meu desejo, ou eu desviarei o meu olhar e tomarei outro rumo. Então veja que a Bíblia sempre nos diz que diante das tentações o Senhor nos dá um escape. Mas Davi não saiu pela porta de escape. Ele alimentou o seu desejo, continuou olhando para aquela mulher, desejando-a, e não somente a desejou, mas ele se relaciona com Betseba. Quando soube que ela havia engravidado, nós já sabemos do plano maquiavélico de Davi em colocar Urias na frente da batalha sem nenhum tipo de proteção. Urias então morre naquela guerra e Davi complementa o seu plano, tomando e possuindo a esposa do seu soldado como sendo a sua mulher. Mais tarde então, diante do não arrependimento de Davi, em assumir o seu erro e pedir perdão a Deus e tentar reparar esse erro, ele precisa ser confrontado pelo profeta Natã. E Davi então escreve o Salmo 51, que é um salmo de confissão de pecado. E nesse salmo de confissão do seu pecado, Davi nos ensina alguns ingredientes necessários para que quando também nós supliquemos por perdão a Deus, possamos obter êxito nessa nossa confissão. Primeiro, no Salmo 51, vemos que Davi confessou o seu pecado com humildade. Ele reconhece o seu pecado sem justificativas, ele não tenta contemporizar com Deus, ele não tenta ali, diante de Natã, tentar encontrar um culpado, desviar, quem sabe, o foco, mas ele verdadeiramente reconhece o seu pecado e com humildade confessa esse pecado ao Senhor. Essa atitude nos ensina que a confissão verdadeira é o primeiro passo para a restauração. Quando a gente admite as nossas falhas e admite essas nossas falhas com sinceridade. Então, primeira coisa, confesse os seus pecados com humildade. E é isso que nós vamos ver na leitura que eu farei dos 4 primeiros versículos do Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Quando confrontado por Natã, Davi não tenta se justificar. É o oposto da atitude de Adão. Lembra-se? Quando Adão peca e é confrontado por Deus, ele se esquiva e joga a culpa em Eva. Ah, Senhor, a mulher que me deste. E da mesma forma, Eva, quando confrontada por Deus, joga a culpa na serpente. A serpente me enganou. Então não devemos viver uma vida de pecado crendo que podemos ocultá-los de Deus. Não há como ocultar. Deus sabe de tudo que se passa em nossas vidas, desde mesmo os nossos pensamentos, como as nossas palavras e as nossas ações. Então precisamos reconhecer com humildade,
mas não somente confessar esses pecados, mas termos a disposição de abandoná-los, porque aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Em 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Por isso, o primeiro passo para uma confissão eficaz é confessarmos com humildade e abandonarmos o nosso pecado. Em segundo lugar, vemos que Davi busca então uma renovação espiritual. Após o reconhecimento e a confissão do seu pecado, ele busca em Deus essa renovação espiritual. Veja o que diz nos versículos 10 a 13. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Ao reconhecer o seu pecado e confessá-lo, Davi pede ao Senhor uma renovação completa. Ele pede ao Senhor um coração puro, um espírito reto, a presença constante do Espírito Santo. Não me retires, ó Deus, o Espírito, a alegria de ser salvo, a sua voluntariedade e o desejo de compartilhar essa salvação a outros. Esse deveria ser o nosso pedido também diante de Deus. Em Ezequiel 36, 26 diz: Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Primeiro passo para Davi obter o perdão dos seus pecados foi ele confessar com humildade, reconhecer, arrepender-se e abandonar o seu pecado. Em segundo lugar, vemos que Davi pede a Deus uma renovação espiritual. E em terceiro e último lugar, Davi confiou na misericórdia divina. Ele apelou à graça de Deus, sabendo que ele mesmo não merecia esse perdão. Mas essa confiança nos lembra que a misericórdia de Deus, ela é maior do que o nosso pecado. A misericórdia de Deus é maior do que as nossas transgressões. E nós devemos buscar essa misericórdia com fé. Em Salmo 51, 17, veja, os sacrifícios para Deus é o reconhecimento de Davi. São o espírito quebrantado, porque a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Jamais se esqueça que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança da parte de Deus misericórdia. E misericórdia é o que o Senhor está disposto a renovar diariamente sobre nossas vidas. Em Lamentações 3, 22 e 23, Jeremias nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Bom, concluímos que uma oração de confissão eficaz é aquela oração em que nós, em primeiro lugar, confessamos o nosso pecado com humildade. Reconhecemos, nos arrependemos e decidimos abandonar esse pecado. Em segundo lugar, buscarmos no Senhor uma renovação espiritual. Ó Deus, me dá um coração puro, me dá um espírito reto, porque eu quero, ó Deus, com essa renovação espiritual, compartilhar as tuas maravilhas a todos aqueles que me cercam. E em terceiro lugar, é confiar na misericórdia divina. Saiba que um espírito quebrantado e contrito, o Senhor jamais desprezará. Então confie na misericórdia divina. Eu te deixaria duas perguntas. Quais são os pecados que você precisa hoje confessar ao Senhor? Confesse-o. Abra o seu coração. Derrame-se diante do Senhor. Mas a segunda pergunta é: que tal hoje buscar a renovação espiritual, confiando na misericórdia divina? O que lhe falta para você hoje buscar essa misericórdia divina com fé e ter então essa renovação espiritual? Faça isso. Aprendemos hoje com Davi a oração de confissão eficaz. Que Deus nos abençoe.